7 sonhos sagrados onde Deus revela bênção transformadora e redenção enquanto você dorme. No 3º ano de Joaquim, rei de Judá, José, filho de Jacó, atravessava as áridas areias do Egito, território estrangeiro que se tornará sua morada após ser vendido à mercê de homens cruéis. Ele, um jovem sonhador, não fazia ideia das tribulações que o aguardavam, pois seus próprios irmãos haviam se voltado contra ele, empurrando-o para um abismo de dor e traição. Mas mesmo em meio a esse cativeiro, ele abrigava a esperança que vinha de Deus, confiando que as promessas divinas eram maiores que suas circunstâncias. Levado à casa de Potifar, um oficial do faraó, José logo se destacou pelo seu caráter íntegro e habilidades notáveis. A graça do Senhor o acompanhava, e tudo que ele tocava prosperava. Porém, a sombra da traição se erguia mais uma vez, quando a esposa de Potifar, atraída pela beleza e sabedoria de José, buscou seduzi-lo. Ele, firme em sua fé, resistiu, reconhecendo que pecar contra seu senhor seria um abominável erro. A fúria dela, por não ser correspondida, o levou a uma prisão injusta. Enquanto a escuridão da cela o envolvia, José se agarrou à esperança. A solidão e a dor se tornaram suas companheiras, mas Deus não o abandonou. Na prisão, os sonhos se tornaram sua luz. Ele começou a interpretar os sonhos de outros prisioneiros, revelando mensagens de esperança que somente Deus poderia ter dado. Um a um, os sonhos se desdobravam, até que em uma noite, o copeiro e o padeiro do faraó se apresentaram a ele com suas visões perturbadoras. 7 vasos de uva prontos para o faraó, ele disse ao copeiro, e 7 pães mofados ao padeiro. As interpretações vieram a cumprir-se, mas o copeiro, sendo restaurado, esqueceu rapidamente quem o ajudou. Os anos passaram e a prisão, com seus ecos sombrios, tornaram-se seu lar. A desesperança se infiltrava, mas a fé permanecia acesa em seu coração. Até que o faraó, atormentado por sonhos enigmáticos, convocou os sábios do Egito em busca de respostas. No momento crítico, o copeiro lembrou-se de José e seu Domingo, um homem está na prisão que pode interpretar sonhos, revelou ao faraó. Quando José foi chamado, a expectativa preenchia sua alma. Diante do governante, ele ouviu os sonhos angustiantes que preocupavam o faraó. 2 sonhos, 7 vacas gordas, seguidas por 7 vacas magras, e espigas saudáveis, consumidas por espigas mirradas. Com coragem e fé, José proclamou a revelação de Deus. Anos de abundância seriam seguidos por uma fome severa. Ele não parou por aí, ofereceu um plano para armazenar grãos durante os anos de fartura. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Assim José foi exaltado, passando de prisioneiro a governador do Egito. Mas em seu coração a pressão aumentava. O clamor por sua família o perseguia. O que aconteceria quando seus irmãos se apresentassem buscando alimento? O propósito de Deus para sua vida ficava claro: transformação e redenção não apenas para ele, mas também para seu povo. A história continuava a se desdobrar, e as portas para um novo começo se abriam. Nos dias que se seguiram à ascensão de José, o Egito floresceu sob sua supervisão. As espigas eram colhidas em abundância, os celeiros enchiam-se a ponto de transbordar, e a prosperidade do país era um testemunho do favor divino sobre ele. Entretanto, o sorriso da abundância não conseguia apagar a sombra da saudade em seu coração. O amor por sua família, separada por tribulações, crescia como um eco constante. Enquanto isso, em Canaã, a terra natal de José, uma grande fome assolava a região. O povo clamava por alimento, e a notícia da prosperidade do Egito chegou aos ouvidos dos irmãos de José. Vão ao Egito e comprem grãos, disse Jacó, seu pai, ao ver a angústia em seus filhos. Com relutância, os irmãos se prepararam para a jornada, sem saber que estavam a caminho de reencontrar aquele que havia sido vendido e esquecido. Quando chegaram ao Egito, os irmãos de José se apresentaram diante dele, mas não o reconheceram. José, agora vestido com a majestade de um governante, observava-os atentamente. A dor da traição, assim como a repugnância por suas ações passadas, se agitou em sua alma, mas logo foi tomada por uma profunda compaixão.
Ele os recebeu com severidade, disfarçando sua verdadeira identidade, e os acusou de serem espias em busca de furtar os grãos do Egito. As palavras de José ecoaram no coração de seus irmãos, que em sua angústia, lembraram-se de seu ato cruel. Na verdade, somos filhos de um só homem, disseram, um de nós desapareceu. O peso da culpa os afligia e José, ao ouvir suas vozes, ficou profundamente tocado. Nos olhos deles ele viu o remorso e a dor, reflexos de seus próprios sofrimentos. Na escuridão de sua alma, José teve que lutar com sua decisão. Deveria se revelar e abraçar seus irmãos ou mantê-los à distância, mesmo sabendo que essa escolha poderia resultar em separação eterna? Movido pela compaixão e pela esperança de reconciliação, ele tomou a decisão de testá-los. Ordenou que um dos irmãos fosse preso como garantia de que eles retornariam com o irmão mais novo, Benjamim. Os irmãos partiram, levando consigo não apenas o alimento, mas um conjunto de perguntas não respondidas. A culpa pesava sobre seus corações e, ao se afastarem de José, o medo e a incerteza os farão conscientes do que havia acontecido. Seremos nós punidos por causa do nosso irmão? O que o Senhor tem a fazer conosco? Questionavam uns aos outros. No entanto, enquanto estavam longe, José moveu-se em direção a um plano maior, o plano soberano de Deus. Ele sabia que não seria apenas um reencontro, seria uma oportunidade para curar feridas profundas e restaurar a fé de uma família dividida. Em sua solidão palpitante, José clamava ao Senhor, buscando direção e força para o que estava por vir. O tempo passava e novas teias se entrelaçavam na história de redenção. A fome continuava, e a tensão entre os irmãos espelhava a antiga rivalidade que uma vez os separou. Mas em seu coração José acreditava que o Senhor lavaria suas mágoas, permitindo-lhes a chance de se reconciliar. Então a pergunta pairou no ar: como Deus lidaria com a traição e a dor do passado? Ao se aproximarem do grande teste, cada um deles se veria obrigado a confrontar não apenas seu fardo, mas a busca por perdão e renovação. O plano soberano de Deus se revelaria de maneiras que nem mesmo José poderia imaginar. A verdadeira história da salvação estava prestes a se desdobrar, e a esperança de um futuro brilhante começava a brilhar no horizonte. Quando os irmãos de José retornaram a Canaã, um manto pesado de tristeza envolvia a caravana, pois não apenas os suprimentos eram escassos, mas a realidade de seu irmão Benjamim estar em jogo apertava seus corações. Jacó, em sua angustiante sabedoria, permitiu que Benjamim acompanhasse os demais. Não, vocês não levarão o menino, exclamou sua voz trêmula de preocupação. Ele é a luz de meus olhos, meu último filho de Raquel. Com grande esforço e implorando pela sobrevivência, os irmãos finalmente convenceram Jacó sobre a necessidade de Benjamim ir com eles carimbar o destino de suas vidas. Assim, sob a proteção do Altíssimo, partiram novamente para o Egito, trazendo de volta as lembranças de suas ações passadas e os fardos de suas almas. Ao chegarem, José já os aguardava, observando com atenção dupla a familiaridade de sua própria carne e sangue junto ao temor que crescia debochadamente em seus corações. O governador do Egito havia compreendido que a próxima etapa de seu plano exigiria não somente um teste de fé, mas uma verdadeira exposição de seus corações. Sejam bem-vindos, disse ele, revestido de majestade, mas seu olhar dentro da escuridão da mesa era um mistério velado. Quero ver se vocês são homens de verdade ou, quem sabe, os mesmos traidores que me venderam. As palavras, embebidas em airados recados, cortaram o ar entre eles. Mas dentro de José havia um redemoinho de emoções. Ele desejava chorar, gritar, e ao mesmo tempo abraçar seus irmãos. Durante o banquete que José preparou, os irmãos foram cercados pela hospitalidade inesperada e pela agonia da vergonha. Em meio aos risos forçados e olhares desconfiados, as lembranças de dias perdidos como jovens se tornaram quentes em seus corações. Eles nem percebiam que estavam sendo testados em seu caráter, enquanto José, em sua sabedoria e dor, preparava o cenário para a revelação. Por que me disseram que eram 12? Onde está o outro irmão? José os interrogou, enquanto sua mente girava entre o desejo de se revelar e o peso do pecado que recaiu sobre eles. Os irmãos, em uníssono, confessaram sua condição familiar atribulada, revelando sua própria vulnerabilidade. E assim começaram a se abrir sobre a culpa que os consumia desde aquela fatídica venda. Temos um pai idoso que sofre pela perda do filho que desapareceu, disse Judá, cuja voz carregava peso de arrependimento. Ele prosseguiu, detalhando como a dor vivida por Jacó era realidade em cada um deles. E foi nesse relato sincero que José sentiu um fio de esperança se entrelaçar em seu coração, uma lembrança de como a história de perdão e redenção poder-se-ia desdobrar.
Atrás da cortina da compaixão, ele sussurrou uma oração ao Senhor: Pai Celestial, que estes homens percebam a profundidade do seu pecado, mas também a grandeza da tua graça. Com isso, José decidiu que o tempo de sua revelação se aproximava, mas com a revelação viria o confronto com o passado. As memórias da traição poderiam ser a porta para a reconciliação. E assim, José pediu que Benjamim se aproximasse, reconhecendo neste jovem as esperanças renascidas de seu pai. Este é o irmão que você me trouxe? Perguntou José, sua voz carregada de emoção contida, que ecoava nos ânimos de todos ao redor. O silêncio pairou enquanto a identidade e os laços familiares pairavam na atmosfera entre eles. Dentro do plano soberano de Deus, o resultado deste reencontro teria ramificações inesperadas. Profundas verdades logo brotariam e não haveria como escapar das decisões e dos destinos que se entrelaçavam sob a mão divina. Seria a traição um obstáculo definitivo ou a chave para a perfeita redenção? O que seria revelado nas próximas horas poderia definir não apenas as vidas deles, mas todo o futuro de Israel. Quando a atmosfera tensa se assentou sobre a mesa, José observou os rostos de seus irmãos, marcados pela luta interna que se desenrolava. O ruído da refeição começou a se dissipar, deixando apenas o som dos corações acelerados e as respirações pausadas. O governador egípcio sabia que aquele era o momento decisivo que poderia alterar o curso da história de sua família. As palavras malditas do passado ressoavam em suas memórias, e o temor do reencontro com a sua verdade clamava por uma ação. Venham mais perto, ordenou José suavemente, percebendo os olhos de Benjamim brilharem com uma inocência desconhecida. Aos poucos, os irmãos se aproximaram, a incerteza ainda pesando sobre eles como um manto. Era como se cada passo fosse um eco das escolhas que os levaram àquela situação, um testemunho do que haviam perdido e do que estavam prestes a redescobrir. José finalmente falou, sua voz atingindo um tom de autoridade e de amor profundo. Eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito. O silêncio aterrorizante que se seguiu teve o peso de 1000 tempestades. Os irmãos congelaram, a sombra da traição que agora se tornava luz em seus olhos. As memórias doloridas e as promessas ocultas de perdão colidiram em um frenesi emocional que os deixou sem palavras. Judá, o mais velho, finalmente conseguiu articular o pensamento que os atormentava. Você é nosso irmão? Como pode ser? Estamos diante de um pesadelo. Não temam, José respondeu, com um tom que misturava compaixão e segurança. Foi Deus quem me enviou antes de vocês. Ele havia determinado que eu devesse estar aqui, para salvar vidas durante esta grande fome. Por meio de cada dor, Deus estava operando um plano que vocês ainda não veem. No fundo de seus corações, os irmãos sentiram uma reviravolta. O peso do arrependimento e da culpa finalmente encontrava um espaço para a esperança. O Senhor, em sua soberania, transformava o que era mal em bem, trazendo à luz o propósito oculto de suas ações passadas. A reconciliação estava se aproximando, mas o caminho ainda exigia fé e coragem. Agora, há um chamado a ser feito, José prosseguiu, sua voz como um suave fio de lições divinas. Vão a meu pai, e digam-lhe que José está vivo, que se torne um portador da esperança. Eu lhe darei toda a riqueza do Egito e o abrigo que seu coração deseja. As lágrimas começaram a escorrer, como rubis caindo sobre a superfície da mesa, refletindo o ganho espiritual e a dor redentora de um irmão perdido. Contudo, ainda havia um teste final. José sentiu a necessidade de assegurar que seus irmãos realmente mudaram. Mas deixem cada um de vocês aqui seus bens como garantia. Quando retornarem, isto será um testemunho de sua sinceridade. Não voltem para mim até que tenham trazido seu pai e o menor entre vocês. Havia mais do que merecimento em suas condições. Havia um convite à transformação. As emoções fervilhavam à medida que os rostos dos irmãos se iluminavam com novas convicções. E assim partiram, cada um levando consigo não apenas a esperança da vida, mas também a certeza de que estavam diante de um caminho que poderia restaurar a relação perdida e curar as feridas da alma. Enquanto isso, no coração do Egito, os propósitos de Deus se desenrolavam como um plano soberano, oculto aos olhos humanos. José, observando a partida de seus irmãos, sussurrou mais uma vez em seu interior: Senhor, que o espírito da reconciliação habite nelas, a ponto de levar ao cumprimento das promessas que fizeste a nosso pai. O vento sopra com uma certeza e, em meio à agitação, um novo chamado de amor e perdão ecoaria nas próximas ondas do destino. O destino de Israel dependia da obediência dos irmãos, mas o que eles ainda não compreendiam era que estavam prestes a mergulhar em algo muito maior. O plano de Deus, refletido nas vidas deles, estava à porta de uma grande revelação.
Seria sua fé suficiente para trazer suas esperanças a um futuro glorioso, através do perdão apaixonado que desafiaria a dor do passado? Dessa forma, no silêncio da noite, um novo enigma ressoava no céu estrelado. A história de resgate e redenção estava apenas começando. Enquanto os irmãos de José caminhavam em direção à terra de Canaã, as emoções se aglomeravam em seus corações como nuvens carregadas antes de uma tempestade. Judá, o primogênito, liderava a travessia, repleto de inquietude. Ele olhava para os outros, ciente da responsabilidade não apenas de descrever a tristeza, mas de trazer à luz a alegria de um reencontro com seu pai. A viagem era longa, e a fome que até pouco tempo os consumira agora parecia uma memória distante, à medida que suas mentes se ocupavam com a surpresa do reencontro e a declaração de José: "Eu sou José." O peso dessas palavras pesava sobre eles, como um fardo aliviado temporariamente durante a marcha. Como contaremos a nosso pai que o perdemos por tanto tempo? Judá questionou seu coração pesado. Ele nunca nos perdoará. Ele já acreditou que José estava morto. Agora teremos de voltar e desvelar a verdade. Devemos falar da bondade de José, e como ele se tornou governador do Egito, respondeu Rúben, com um tom esperançoso em meio à dor compartilhada. Devemos enfatizar que ele ainda nos ama, e que na sua grandeza ele nos deu uma segunda chance. Ao chegarem ao lar que conheciam tão bem, a machucada casa de Jacó, uma alvorada de memórias os recebeu. A presença moldada pela dor se fez sentir, mas também uma expectativa ansiosa por renovação. Eles sabiam que as palavras a serem proferidas em breve poderiam trazer lágrimas de tristeza ou de alegria. Então, enquanto a noite caía e o lar de Jacó se enchia com a luz da lamparina, os irmãos contaram a seu pai tudo o que haviam vivido. Descreveram a fome e como foram ao Egito em busca de alimento, como encontraram um homem poderoso que se mostrou seu irmão perdido que ainda vive. Jacó, surpreso, mal podia crer. O lamento e a dor os acompanhavam, mas uma centelha de esperança começava a brilhar em seu coração. "José vive?" perguntou Jacó, as palavras saindo como um suspiro. "Ele está realmente vivo?" E a confirmação trouxe uma onda de emoções. A alegria lutava contra a incredulidade e a dor de um pai que perderá um filho amado. A história se desenrolava como um divino plano, encadeado por provocações da própria vida. Enquanto Jacó se preparava para a viagem ao Egito, ele orou ao Senhor, buscando direção. No silêncio do seu quarto, ouviu a voz de Deus falar-lhe como há muito não ouvia. "Não temas descer ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação. Eu estarei contigo e te acolherei." A promessa eterna de Deus ecoou, firme como uma rocha. Enquanto Jacó se preparava, um pensamento o assaltou. "E se esta é a última vez? E se a dor do passado ressurge em mim?" Mas algo profundo e sincero cresceu em seu ser, uma certeza tangível da presença divina cobrindo sua alma. "Serei um homem sem medo, mesmo quando a vida parece insuportável," ele sussurrou consoante, sabendo que seu destino estava entrelaçado com o de seu filho e os propósitos de Deus. A jornada estava prestes a começar e, com ela, a esperança de redenção. Ele tomou sua família e juntos partiram em direção ao Egito. Assim, no âmago da trajetória de Jacó, um novo mistério estava se formando. Ele estava prestes a reviver o que a vida lhe deparou, e a história de José, longe de estar encerrada, entraria em uma nova fase, a revelação de um plano maior de Deus, que se desdobraria em meio a turbulências e bênçãos. Poderia a aparente separação finalmente culminar em uma acolhida gloriosa, onde o propósito de Deus floresceria em meio à adversidade? Na noite seguinte à partida, enquanto as estrelas registravam um novo movimento de suas vidas, o céu trazia um aviso. Tempos de grande transformação e redenção estavam à porta, e o plano soberano de Deus estava prestes a se revelar, cobrindo toda a terra com suas promessas. Enquanto Jacó e sua família caminhavam na longa jornada rumo ao Egito, uma sombra de ansiedade pairava sobre eles. O caminho era repleto de incertezas, mas a esperança iluminava seus corações como a luz do amanhecer após uma noite sombria. A cada passo, as palavras de Deus para Jacó ecoavam em sua mente, fortalecendo a determinação que crescia dentro dele. "Não temas", sussurrava o Senhor, "pois eu te farei ali uma grande nação." Essas promessas vibravam em sua alma, mas a realidade da separação de José ainda pesava sobre eles. O que aconteceria quando finalmente se encontrassem? José tecido em suas memórias, e a dor da perda formavam uma tapeçaria complexa, onde as cores da alegria e da tristeza se entrelaçavam. Ao chegarem às fronteiras do Egito, Jacó parou por um momento, elevando os olhos ao céu noturno. Ele tinha muitas perguntas, e chegou a hora de trazer todas ao Senhor. Com o coração aberto, ele clamou:
Ó Deus de meus pais, eu entrego minha vida e a de minha família em tuas mãos. Que o teu plano, que antes não compreendíamos, possa agora se desdobrar diante de nós. Enquanto isso, em sua casa no Egito, José observava ansiosamente sobre a cidade que agora governava. O som dos passos de seus irmãos o assombrava e ao mesmo tempo o preenchia de expectativa. O Senhor havia lhe falado em sonhos, e ele sabia que cada um deles trazia mensagens divinas a respeito de seu futuro e de seu povo. Ele não poderia imaginar que o reencontro estava tão próximo. Ao amanhecer, quando o orvalho das flores começava a brilhar sob os primeiros raios de sol, o coração de Jacó pulsava com uma mistura de temor e determinação. Eles se apropriaram dos mantimentos que haviam reunido e avançaram em direção ao palácio de José. A grande cidade de On, com suas muralhas imponentes e mercados movimentados, agora parecia um lugar onde a história de sua família se reescreveria. Quando entraram na presença de José, ele se disfarçou sob sua vestimenta egípcia, mas o amor por seus irmãos era inegável. A tensão no ar era palpável, como um trovão distante prestes a se transformar em tormenta. Cada palavra não dita parecia mais pesada que a anterior, até que José não pôde mais conter suas emoções. Ele ordenou que todos os egípcios se afastassem, e sozinho, ficou diante dos irmãos. Irmãos, ele falou, sua voz embargada pela emoção, sou eu, José, aquele que vocês venderam. O choque percorreu a sala como um relâmpago. As visões de terror e esperança se cruzaram nos rostos de seus irmãos. Judá, que liderava a comitiva, agora estava paralisado pela culpa, enquanto o peso do passado ressurgia como um fantasma, negro e sufocante. José, ele disse balbuciando, temos pecado contra você. Nós não compreendemos o que fizemos. O fardo da culpa nos acompanha desde então. José, ainda com lágrimas nos olhos, respondeu, não se incomodem, pois Deus me enviou antes de vocês, a fim de preservar a vida de muitos. Ele utilizou o mal que me fizeram para trazer um bem muito maior. As palavras foram fixadas na mente de cada irmão. O primeiro vislumbre do plano soberano de Deus estava se desenrolando. A separação e os sofrimentos foram partes de um projeto divino que mirava a salvação de toda uma nação. No entanto, a verdadeira profundidade do plano ainda não havia sido totalmente revelada. A necessidade de seus irmãos transcendeu a dor que lhe haviam causado. Assim, soberanamente, José estava prestes a preparar um banquete em honra de seu reencontro com a família. Esse evento não apenas selaria um novo capítulo na vida deles, mas reabertura de um legado imenso sob a soberania de Deus. Enquanto as vozes se erguiam em júbilo no palácio de José, uma nova avassaladora realização começava a tomar forma. O que a família de Jacó não sabia é que a história deles estava apenas no início de uma sagrada reviravolta, que mudaria não apenas suas vidas, mas os destinos de nações inteiras. E assim, em meio a promessas e lágrimas, a história de José estava prestes a continuar, envolvendo redenção e transformação enquanto os planos de Deus se manifestavam de maneiras que ainda não podiam imaginar. Quando o banquete fosse servido, uma ordem divina se falaria ainda mais profundamente, preparando o palco para a maior revelação da história de Israel. Enquanto o sol se erguia em sua glória sobre o palácio do governante do Egito, José se preparava para o grande banquete que reuniria sua família. Os aromas de especiarias e pães frescos flutuavam no ar, despertando um anseio intenso não só pela comida, mas pela comunhão que havia sido ausente por tanto tempo. Ele estava determinado a tornar aquele encontro um momento de cura e restauração. Chamem minha família. José ordenou aos criados, sua voz firme, mas entrecortada pela emoção. Enquanto os irmãos se reuniam ao redor da mesa, os olhares inquietos e os sorrisos tímidos indicavam uma mistura de alegria e apreensão. Ele se sentou entre eles, e seu coração pulsava intensamente. Com a mesa cheia diante deles, José ergueu um cálice, e o silêncio se fez na sala, todos os olhos voltados para ele. Sejamos gratos ao Senhor, que trouxe vocês até mim em um momento de grande necessidade. Ele levantou o cálice, seus lábios murmurando uma oração silenciosa. Em seu íntimo, ele buscava um entendimento divino, certo de que o Senhor tinha muito mais a revelar para ele e para seus irmãos naquele dia. Após um momento de partilha e bênção, os irmãos começaram a se abrir sobre suas vidas desde o dia fatídico em que o venderam. As palavras de Remo, Simão e Levi refletiam a dor de seus corações, cada um confessando a sua parte na quebra de relacionamento, quando, de repente, o olhar de José se fixou em Judá. Judá, ele começou, lembre-se do que você disse ao nosso pai quando pensava que eu havia morrido. Você não teve coragem de olhar nos olhos dele? Sabia que o coração dele estava partido? Os olhos de Judá se encheram de lágrimas enquanto José continuava. Mas agora, Deus restaurou o que estava perdido.
Nós somos todos homens mudados, e é o plano de Deus que nos trouxe até aqui. As palavras de José reverberavam em seus corações, e a contribuição divina em sua história começou a tornar-se mais clara. Em meio às emoções cruas, um estado de libertação começou a surgir. Cada um dos irmãos sentiu como se as correntes do passado estivessem sendo quebradas, e eles estavam prontos para um novo começo. Depois de um banquete de alegrias e lágrimas, José pediu para que cada irmão compartilhasse um sonho que os havia consolado ou incentivado durante o tempo de separação. Com medo e esperança entrelaçados, eles relataram as visões que tinham tido. Corações perplexos ouviram os relatos, um sonho de grãos de trigo em pé, outro de estrelas e astros. José tinha fé de que todos esses sonhos serviam a um propósito divino, mas a conexão ainda não estava totalmente clara para eles. Sonhos são as janelas da alma, José refletiu. É através deles que Deus fala ao seu povo, as mensagens que nos guiam adiante. Ele então fez uma oração fervorosa, pedindo que o Senhor revelasse o significado por trás de cada visão compartilhada. No instante em que as últimas palavras de José ecoaram, a sala ficou envolta em um silêncio profundo, carregado com uma expectativa palpável. Assim como Deus tinha falado a José em sonhos no passado, havia uma sensação de que algo maior se aproximava. Era como se, no meio da revelação das histórias, uma nova profecia estivesse prestes a emergir. Naquele momento, a atmosfera da sala se transformou, e um arrepio percorreu a espinha de cada um ali presente. As portas de um novo destino se abriram, e o Senhor estava prestes a revelar sua grandeza. José, sentindo a pressão do propósito divino, sabia que seu tempo de liderança não seria apenas para sustentar sua família, mas para um plano monumental que transcendia o entendimento humano. Estes sonhos que vocês compartilharam, ele disse, sua voz grave, são mais do que visões pessoais. Eles têm um significado profundo que se entrelaça em nossa história, um chamado que irá guiar não apenas a nossa família, mas muitas nações. E assim, enquanto a mesa se enchia de comida e risos, o eco do propósito eterno se manifestava nas vidas de homens comuns, escolhidos para serem instrumentos de um plano divino. O que estava prestes a acontecer naquele lugar mudaria para sempre o curso da história, enquanto a verdade divina começava a ser desenrolada como um manto sobre os filhos de Israel. Naquela noite, após o banquete, a casa de José estava repleta de um espírito de expectativa. Os irmãos, movidos pelo peso das confissões e pela promessa de novos começos, ocuparam seus leitos, mas o sono não veio facilmente. As sombras dançavam nas paredes, e cada um refletia sobre o que havia sido revelado. José permaneceu acordado, seu coração fervilhando com os desígnios de Deus. Ele sabia que haveria mais revelações a se fazer, como um ponteiro prestes a girar em direção ao futuro. Levantou-se do seu leito e dirigiu-se ao pátio, onde a brisa noturna trazia consigo o murmúrio do deserto. Ele olhou para o céu estrelado, e lembrou-se dos sonhos que havia tido em sua juventude. Era ali, sob as mesmas estrelas, que Deus lhe havia falado. Enquanto contemplava a vastidão do céu, a voz do Senhor ecoou em sua mente, lembrando-lhe da promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. A herança que lhe fora confiada se desdobrava diante de seus olhos, e ele entendeu que a tapeçaria divina estava em constante movimento. Naquela mesma noite, um despertar sobrenatural tomou conta da casa. Judá, em um profundo sono, teve uma visão. Um grande sol dourado brilhava sobre um campo vasto e em sua sombra, um altar se erguia. No centro havia um cordeiro, e ao redor dele, uma multidão de pessoas se reunia. Ele ouviu uma voz que dizia: através de mim encontrarás a comunhão perdida. Ao acordar, seu coração estava opresso pela intensidade da mensagem celestial, um eco ressoando em sua alma. Simão também teve seu próprio sonho. Nele, uma colheita abundante se ergueu, e ele sentiu o peso dos grãos em suas mãos. Outra voz sussurrou em seu ouvido: o que se perdeu será restituído, e o trabalho árduo de seus ancestrais dará frutos. Ao acordar, uma certeza encheu seu coração. Deus estava prestes a agir, e sua família não estaria mais sozinha. Quando a manhã iluminou o horizonte, José reuniu seus irmãos novamente. Vários deles compartilharam as visões que tiveram durante a noite, e a atmosfera estava carregada com a presença de Deus. As experiências dos irmãos se entrelaçaram, formando um claro padrão que estava se formando na teia de seus destinos. Meus queridos irmãos, começou José com voz suave mas firme, o Senhor nos visitou esta noite. Ele está nos preparando para algo indescritível. O que vocês viram em sonhos não é apenas esperança, mas uma revelação das promessas dele sobre nós. Preparem-se, pois o que está por vir trará não só redenção à nossa família, mas bênçãos que transcenderão gerações.
Enquanto os irmãos o escutavam, um temor reverente tomou conta deles. Judá, sentindo a força das revelações, pôs-se de pé. José, sinto que nesta família está o futuro de muitos povos. Precisamos nos unir e buscar a orientação do Senhor, não apenas para nós, mas para que muitos possam conhecer sua glória. Um novo fervor começou a fervilhar entre eles, e o propósito de Deus parecia claro. José sabia que a próxima etapa envolvia não só a cura de sua família, mas a condução deles para que se tornassem um canal de bênção para o mundo. Ao final do dia, enquanto avistavam a planície à sua frente, uma sombra se lançou sobre eles. Uma sensação inquietante permeava o ar, e José, já familiarizado com as dificuldades que viriam, preparou seu coração para enfrentar o que estava por vir. Ele já tinha visto em sonhos a preocupação de sua família, e estava ciente de que a jornada não seria fácil. Uma sombra ameaçadora passava pelo horizonte, e apenas o entendimento de que Deus estava com eles poderia acalmar as ansiedades que surgiam. Preparem-se, meus irmãos, disse ele, pois é o tempo em que Deus cumprirá suas promessas. A bênção se derramará sobre nós, mas devemos estar prontos para os desafios que se seguirão. Com o coração acelerado e a mente fervilhando com visões de um futuro luminoso, aqueles homens sabiam que não se tratava de simples sonhos, mas do plano soberano de Deus sendo moldado diante de seus olhos. O que eles não percebiam era que, a partir daquele momento, a história da redenção da humanidade começaria a se entrelaçar com a deles, e as nações estariam olhando para a luz que emanaria de sua linhagem. Mas o que eles não sabiam era que antes da libertação, viria um grande teste de fé, um desafio que colocaria à prova não apenas sua unidade, mas a própria aliança de Deus com os filhos de Israel. Estava se aproximando um momento de decisão, onde escolhas poderiam alterar o destino deles e de muitos. E assim, enquanto o dia se tornava noite, um tirano se movia nas sombras, prestes a desencadear eventos que testariam a verdadeira essência dos sonhos divinos. Os primeiros raios da manhã se infiltraram pelas janelas da casa de José, trazendo consigo a esperança renovada de um novo dia. Os irmãos, ainda envoltos em suas lembranças das visões da noite, se reuniram em silêncio na sala de estar. O aroma do pão fresco permeava o ar, mas as mentes deles estavam aguardando as instruções divinas que pareciam pairar sobre eles, como nuvens prestes a derramar água. José, percebendo a imprevisibilidade do momento, dirigiu-se aos seus irmãos. O Senhor está nos chamando para sermos instrumentos de sua vontade, declarou sua voz ecoando firme. Ele então lembrou-se da passagem que dizia: confiem no Senhor de todo o coração, e não se apoiem em seu próprio entendimento, Provérbios 3:5. José incentivou-os a buscarem a orientação divina naquele dia, pois era sua fé que os sustentaria nas tempestades que se aproximavam. Enquanto falava, cada um dos irmãos sentia o peso da responsabilidade que pairava sobre eles, uma responsabilidade que não só eles, mas toda a sua linhagem deveria carregar. Judá, tomado por um profundo espírito de oração, intercedeu a Deus, pedindo sabedoria e proteção antes de qualquer passo ser dado. No mesmo instante, Simão, ainda com a lembrança de sua própria visão, ergueu a voz e lembrou a todos: estamos prestes a entrar em um tempo de colheita. Que Deus nos ajude a discernir a sua batalha e o nosso papel como servos. A cada palavra proferida, uma aura de determinação envolvia a sala. As trevas que antes pareciam pairar sobre eles começavam a dissipar-se ao som da fé unida da família. Ali naquele pequeno espaço, uma chama foi acesa, e as vozes dos irmãos se entrelaçaram em um poderoso clamor ao Senhor, buscando o cumprimento de suas promessas. Contudo, enquanto isso acontecia do lado de fora, uma figura sombria observava. Era um homem de mágoa e vingança, movido pelo rancor do passado, um eco das traições que haviam assombrado os primeiros dias da nação. Ele conhecia bem os homens que estavam reunidos ali, e em seu coração desejava não a paz, mas a destruição de sua esperança. As palavras dos irmãos chegaram até ele como um sussurro no vento e reacenderam a chama de sua ira. Ele tinha um propósito maligno em mente e não descansaria até ver sua vingança concretizada. José, ciente do conflito espiritual que se desenrolava, clamou a Deus por discernimento. Naquele instante, não obstante os desafios eminentes, uma visão lhe foi dada. Um campo vasto, como que Mirjam havia visto, mas agora em sépia, e no centro, um caixão ornamentado com ouro. Ao redor, uma multidão celebrava a vida e a opressão de anos havia finalmente chegado ao fim. A mesma voz que agira na vida de Judá lhe sussurrou: a morte de um inocente trará vida a muitos. Preparem-se para que não se entrem em aflição, mas olhem com expectativa. Meus amados irmãos, disse José, com a voz embargada pela emoção,
Estamos prestes a atravessar um vale, mas lembrem-se, a promessa do Senhor é que a morte não terá a última palavra. Ele nos guiará através da escuridão para a luz. Como diz em Salmos 23:4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Os irmãos assentiram, e a chama de coesão entre eles ardia cada vez mais intensamente. Naquele momento, uma expectativa divina se estabeleceu, reforçada por sua união em espírito e verdade. Enquanto eles envolviam suas mãos em oração algumas horas depois, José sentiu algo em seu espírito. Uma mudança estava prestes a ocorrer, uma luta que não apenas testaria sua fé, mas que revelaria a profundidade da misericórdia de Deus. O peso das escolhas e das consequências pairava no ar, prestes a ser manifestado. A quantidade de ourives de tudo que temos será questionada, pensou José, enquanto um frio na espinha o alertava do que estava por vir. E assim, enquanto o dia avançava, as decisões que devem ser tomadas pelo clã de Jacó formavam o último passo para um desdobramento dramático. Uma nova revelação da soberania divina os aguardava, uma que poderia mudar tudo para sempre. Contudo, na mente de José e de seus irmãos, a pergunta permanecia: estavam prontos para enfrentar o que Deus havia preparado para eles? Os olhos da manhã se abriram para um novo dia, e a atmosfera dentro da casa de José estava carregada de um antecipado impacto espiritual. Os irmãos, unidos em oração e esperança, sentiram a presença do Senhor enquanto se preparavam para o que poderia ser testado em suas vidas. O fervor em seus corações convocava-lhes uma determinação renovada, um chamado à coragem, enquanto sabiam que estavam nas mãos de um Deus que tinha um propósito eterno para eles. Devemos nos organizar, disse José, tomando um caminho de liderança com um espírito resoluto. A viagem ao palácio do faraó é necessária, pois precisamos nos preparar para o que está por vir. A concorrência pela bênção será severa, mas Deus nos acompanhará. Cada palavra solene de José cortava como um fio de esperança em meio à adversidade, acendendo uma luz de entendimento nas mentes de seus irmãos. No entanto, enquanto se dirigiam à cidade, o vento do deserto parecia chamar. Os olhares ansiosos de Judá, Simão e Levi se cruzaram, levando-os a refletir sobre o passado sombrio que os havia separado. De quanto vale a liberdade se os grilhões do passado não forem rompidos? Ponderou Judá, sua voz carregada de gravidade. Eles sabiam que a carga da traição ainda pesava sobre eles, mesmo depois da reconciliação com José. Enquanto caminhavam pelas ruas do Egito, uma sombra os seguia à distância. A figura sombria observava todos os seus passos, como um lobo à espreita em busca da presa. Era um espírito de rancor e algo mais. Uma antiga rivalidade pairava sobre a vila, e a energia presente espalhava um frio no ar quente do deserto. Não era apenas uma existência física, mas uma batalha espiritual que se desenrolava, um eco de falhas passadas se manifestando no presente. José percebeu a inquietação em seus irmãos, e ao chegarem ao palácio, ele tomou uma decisão. Precisamos nos apoiar uns aos outros. O poder da unidade é mais forte do que qualquer dor que enfrentamos no passado. E com a presença do Senhor, seremos um testemunho vivo da sua graça. As palavras de força deles ecoaram entre as paredes de pedra do palácio, tocando o coração de cada um dos irmãos. Entrando na sala de audiência, o clima tornou-se saturado de tensão. O faraó os aguardava, revestido de majestade, mas também de dúvida. Por que vocês vieram? Sua voz era aura de poder, mas a curiosidade em seus olhos revelava uma busca por resposta. Ó grande faraó, viemos em busca de alimento e nos submetemos ao teu domínio. Chegamos para confessar a falta que fizemos, e pedir perdão por nossos atos passados, disse Judá, adiantando-se, o peso do arrependimento pesado em seus ombros. As palavras estavam impregnadas de vergonha, e o semblante dos irmãos refletia a intensidade do momento. Mas José, percebendo a oportunidade para redirecionar a conversa, interveio. Ó faraó, permitam que lhes fale sobre a gratidão que temos, não apenas pela vossa generosidade, mas pelo plano que o Senhor estabeleceu, uma generosa provisão em tempos de escassez. Ele estava determinado a revelar a verdade de sua história, a luz que surgira das trevas. A sala ficou envolta em um silêncio tenso e expectante, as palavras pendiam no ar como um manto pesado. As memórias dolorosas de um passado manchado começaram a surfacer, enquanto José se preparava para se desvendar aos olhos do faraó e do próprio Egito. Reconhecendo que a expectativa estava atenta, ele finalmente revelou sua identidade secreta. Sou José, aquele a quem vocês venderam. Mas não temam, foi Deus quem me trouxe aqui para preservar a vida. A revelação atingiu os irmãos como um relâmpago, seus corações estavam presos entre terror e alívio. José,
Nossa culpa nos persegue, murmurou Simão, perdendo o controle emocional. Parem! Interveio José com compaixão em seu olhar. O que vocês não entendem é que cada uma das suas ações fez parte do plano soberano de Deus. O que vocês intentaram para o mal, ele utilizou para o bem. Nesse momento, os laços entre eles começaram a se fortalecer e os irmãos puderam ver isso como uma oportunidade para cura e restauração. A tensão na sala disfarçou-se, permitindo que a luz da reconciliação brilhava em seus corações. O chamado de Deus não era apenas para eles, mas para todas as famílias da terra, como um sussurro que se expandia até as nações. À medida que a conversa se aprofundava e as emoções exultavam entre confissões e lágrimas, a sombra do rancor pairando ainda permanecia. Um eco distante de um passado mal resolvido se manifestava como um obstáculo à verdadeira liberdade. Enquanto os irmãos discutiam as promessas de Deus, Judas e traumas ainda retinham os corações até que entendesse o chamado renovado. Diante dessa realidade, precisamos reivindicar nossas identidades para além das feridas que nos marcam. O plano soberano de Deus deve se manifestar através de nossos legados, disse José, sua voz firme. Mas a luta pelo perdão passava não só por palavras, uma decisão, uma oferta foi necessária, e cada um dos irmãos precisaria abraçar o fardo da verdade que os libertaria. Assim, sob a luz que começava a desenhar um novo horizonte, a história de redenção dos filhos de Israel contava uma nova narrativa sob o olhar de Deus. Um grande desafio se aproximava, um teste de fé que não apenas formaria a aliança familiar, mas ecoaria através das gerações, transformando o passado em um testemunho eterno. O próximo capítulo desta história estava prestes a se desdobrar, exigindo coragem e esperança, pois um novo caminho de redenção aguardava. E no fundo de seus corações, um questionamento pairava. Eles estavam preparados para enfrentar o que a soberania divina tinha reservado para eles? O destino de Israel dependia de suas escolhas e da aceitação do plano redentor de Deus, onde a traição se transformava em um testemunho da graça infinita.